o efeito de melhora é muito rápido e muitas vezes permanente. Então, tanto para problemas físicos, quanto para emocionais, quanto para compulsão, traumas, etc. Então, estudos constatam que, enquanto a técnica é aplicada, o cérebro libera uma substância chamada GABA, tá? E aí também ele vai liberar endorfina, serotonina, noradrenalina, que nem tá aqui no manual, e, peraí, serotonina, endorfina, noradrenalina, tá faltando uma aqui, e o gabapentina, acho que é isso mesmo, são 4. Gabapentina, que é GABA, é o gabapentina, endorfina, serotonina e noradrenalina, que aqui não conta. E aí vai diminuir a liberação do cortisol, que é o hormônio ligado ao estresse, tá? Produzindo a chamada resposta relaxante, né? E nesse estado, outras informações começam a ser trabalhadas no cérebro e ele começa a aceitar. Então, vou explicar da minha forma para poder explicar para vocês. Eu trabalhei muito tempo com antidepressivos, né, com remédios do sistema nervoso central, e lancei alguns no mercado, infelizmente ou felizmente, não sei. E eu falo assim, que o cérebro é um jeito bem simples para a gente entender. O cérebro, ele é meio burrinho. Ele é um monte de neurotransmissores, tá? O seu cérebro, ele não sabe te trazer nada novo. Ele só sabe trazer as suas experiências. Por isso ele traz à tona tudo o que você já experimentou. E se é algo traumático, ele fixa, né? Por quê, gente? Porque quando a gente fala não, quando a gente traz algo muito forte para a nossa vida, o corpo entende como se isso fosse uma carga elétrica, né? Então, até uma brincadeira para vocês. Se vocês falarem assim, eu estou tomando Coca-Cola aqui, eu vou falar para vocês, eu não vou mais tomar Coca-Cola. O corpo vai só entender. Energia, tomar Coca-Cola. Toda vez que você fala o não, ele entende carga elétrica, né? E ele absorve o resto. Então, se você falar assim, eu não vou mais querer ligar para telemarketing nenhum, ele vai falar, ligar para telemarketing. Ele vai ficar atraindo coisas para você ligar para telemarketing. E assim vai, gente. Dá para se divertir aqui com as coisas que a gente fica atraindo na vida. Então, eu falo que eu tenho um probleminha com eu tinha, cancelei já. Tinha com garçons, né? Todo garçom para mim vinha muito mal-humorado. Então, mas o corpo, que é a sua maior inteligência, entende, isso aqui é bacana. E quem manda, né? Para quem não sabe, eu estudo neurociência. Então, para quem manda no corpo, quem é realmente a inteligência do corpo deixa eu dar uma encostadinha aqui, o corpo, né? O corpo é inteligente. Aliás, até seu intestino é mais inteligente que o seu cérebro. Infelizmente, é verdade. E aí, o que acontece? O corpo manda comandos para o cérebro dizendo, falta aqui. Aonde? Para quem estuda a ortomolecular vai entender. Entre o sistema simpático e parasimpático do seu cérebro, né? Um cérebro vai falar, ei, tá faltando aqui, e o outro vai produzir. Aí quando o que vai produzir, ele chega lá para você e faz, oi, eu preciso disso. Aí o cérebro fala, eba, então vamos produzir. Aí ele vai produzindo. E como? Nesses neurotransmissores, tá? Então, por exemplo, quando você tem uma emergência, que é uma inflamação, uma dor, o sistema fala, ei, cérebro, vamos aliviar essa dor. Aí ele fica, dor, 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 e ele não para. Ele fica repetidamente ali naquele processo de dor, 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 e não há interrupção. Como a gente interrompe? É muito inacreditável, de tão simples. Respirando, tá? Quando a gente respira, a gente já interrompe esse comando automático. Mas quando a gente está falando de produções de serotonina, endorfina, de alívio de traumas, o que serotonina traz? Ela tira do padrão repetitivo. O que a endorfina faz? Ela te dá disposição para você ir atrás. O que a noradrenalina faz? Esse ímpeto, né, essa força. A gabapentina, ela é o que vai estabilizando você e te manter falando, vai ficar aqui nesse equilíbrio. Então, o que acontece? Quando você tem um choque, um trauma, uma coisa muito maior, você acaba
ficando aquilo lá. Opa, tem uma descarga energética muito grande. E aí o corpo começa a falar, vou trazer esse problema à tona, para a gente ter mais energia. E aí o cérebro começa a lembrar aquele trauma, né? Que é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, ele começa. A gente tem um processo no corpo que o Axis Consciousness explora muito, que chama-se sistema de sequência trifásico, que é o que fica trazendo à tona aquela problemática. E isso vai criar não só o físico, tipo, preciso de um café, preciso de uma coca, preciso de um cigarro, preciso de qualquer drogadição, como também esses efeitos de looping que a gente tem dentro da gente, um efeito, eu falo que é um emaranhamento randômico que a gente cria dentro dos nossos comandos cerebrais, que a gente não sai desse processo de forma nenhuma. Você tenta uma fuga daqui, tenta uma fuga de lá, vai buscar alternativas, mas você cai de volta naquele buraquinho, porque o corpo entendeu que, como você deu uma descarga energética muito grande para ele, aquilo é positivo, tá? Então é aí que a gente tem os traumas. Então, o que o Gary Craig descobriu? Que quando a gente estimulava esses toques, né, no corpo, você interrompe aquele comando, né? E é como se eu reduzir a gabapentina principalmente, e ele vai falar, olha, é verdade, a gente vai ficar bem sem isso. Nossa, olha que legal, eu posso dar uma relaxadinha aqui e não ficar mais mantendo aquele tom e jerra aqui, trazendo os problemas na nossa vida, né? Então ele começa a trazer à tona outras sensações, bem-estar. Uma coisa que é muito comum com o EFT é você aplicar e você ter insights, né? Começar a se lembrar de outras coisas, ou o efeito em camada. Então você está tratando, por exemplo, vou tomar pela Coca-Cola, e aí eu paro de pensar na Coca-Cola, mas eu começo a lembrar de, sei lá, uma carência. Aí você vai começar a fazer o EFT para carência. Aí quando você começa a fazer o EFT para carência, aí vem uma resposta de um abandono, aí ou de uma relação abusiva, de uma traição. Aí você vai fazer para relação abusiva, traição. Então o EFT, mesmo que ele não funcione, aliás, ele funciona de um nível muito alto, mas ele exige essa aplicação constante. E além de te tirar da Coca-Cola, ele vai te tirar de milhões de coisas para trás. E quanto mais você vai fazer, mais você vai limpar, que é o que a gente fala em alguns outros processos de crença e tudo mais, que é os pontos de origem, né? Ou crenças raízes, ou questões. Porque lá atrás, uma